Num cenário onde não tem energia ou não tem internet, o Bitcoin ainda sim ele é uma ideia muito boa e você vai conseguir usar Bitcoin normalmente, não normalmente, né, mas você consegue usar Bitcoin e é bem simples a resposta de como você faz isso, a solução. Eu vou explicar aqui nesse vídeo. Então, não, se a energia acabar, o Bitcoin não morre, ele não some. Se você tiver sem internet, você consegue ainda assim usar Bitcoin. Você deve estar pensando que é uma coisa um pouco contraditória, porque o que é o Bitcoin? É uma moeda aí da internet, se resumir aí de maneira bem simples. Ou seja, se eu uso Bitcoin na internet, você precisa de energia para ter internet e tudo mais. Então, se você não tem internet ou se você não tem energia, o Bitcoin ele é totalmente inútil. Então, supostamente, se acabar a energia aí do mundo, se acabar a internet, então acabou para o Bitcoin, não tem mais o que fazer. Então, você teve Bitcoin, acabou a energia aí, teve um apagão, já era, você está totalmente pobre. E não é bem assim que funciona. Se você não tiver energia, se você não tiver internet, tem sim como você usar o Bitcoin, usar para transferir ou para receber Bitcoin. E não é uma coisa tão complexa que você deve estar imaginando. Eu vou explicar aqui nesse vídeo como que funciona. Então, o Bitcoin, ele precisa de internet. Você pega seu celular, tentar enviar uma transação de Bitcoin usando sua carteira, não tiver internet, isso realmente não vai funcionar. Mas tem como você fazer essa transação ocorrer sem que você tenha internet ou sem que você tenha energia. Por quê? A transação de Bitcoin, ela acontece primeiro internamente no seu dispositivo, ela é meio que autorizada dentro do seu dispositivo. Aí sim, você envia essa transação para a internet para ela ser executada. Diferente do sistema financeiro aí normal. Então, se você tem um saldo no banco e acabou a energia, você não consegue mais usar o aplicativo do seu banco e já era, não tem mais o que você fazer. Ou se o banco estiver fora do ar, não tem mais o que você fazer. Já com Bitcoin é diferente. No aplicativo do seu banco, você envia lá dinheiro. Como que isso acontece? Você aperta o botãozinho e ele vai enviar uma mensagem para o servidor do banco. Aí o servidor vai analisar e ver o que está escrito nessa mensagem. Nessa mensagem vai estar escrito: transfere tal quantia de dinheiro para tal pessoa. Aí se o banco autorizar lá internamente no sistema deles, nos servidores dele, vai fazer essa transação. Já com Bitcoin é um pouco diferente. Você tem lá o saldo da sua carteira e você quer transferir Bitcoin para uma outra carteira. Quando você aperta em transferir, o que, que ele faz? Ele vai gerar um arquivo que é a assinatura da sua transação. Então ele gera como se fosse um cheque, onde você pode gastar ele uma única vez. E nesse cheque está todas as informações da transação. Então você aperta lá na sua Blue Wallet, por exemplo, enviar, ele vai criar um cheque que está lá escrito para onde você enviar, qual a quantidade de bitcoins, tudo mais, e você pode gastar esse cheque uma única vez. Aí ele pega esse cheque, envia para a internet e aí sim a transação é feita, mas antes acontece tudo dentro do seu celular, toda essa assinatura dessa transação. Então, daí dá para você entender um pouco melhor. Se você não tiver acesso à internet, o que, que vai acontecer? Ele vai fazer essa assinatura dessa transação, só que ele não vai conseguir enviar para a rede do Bitcoin. Então você vai ter a assinatura lá no seu celular presa e você não consegue enviar para ninguém. Até aí, tudo bem, não vai acontecer a sua transação de Bitcoin. Só que, num cenário onde não tem internet, não quer dizer que no mundo inteiro não tenha internet. Então, você ainda assim, se algum lugar do mundo tiver internet, você vai conseguir fazer essa sua transação. Por mais que fique mais difícil, seja não tão fácil assim, mas você consegue. Por quê? Você consegue pegar essa sua assinatura da sua transação, guardar em algum dispositivo, num pendrive, num cartão de memória e enviar para alguém que tenha acesso à rede do Bitcoin, que tenha acesso à internet e essa pessoa consegue executar essa transação. Aí você deve estar pensando, a mesma coisa funciona com banco. Se algum lugar do mundo tiver internet, eu consigo transferir. Eu mando minha senha do banco para algum amigo que está em outro país e ele consegue fazer essa transação, que está em outro estado, um lugar que tenha internet. Só que aí tem vários problemas. Para você entrar no seu aplicativo do banco, o que, que você vai ter que fazer? Enviar seus dados para fazer transações. Então você envia sua senha e seu login
E a pessoa que estiver fazendo essa transação, você tem que confiar muito nela, porque ela pode fazer essa única transação que você mandou, ou ela pode roubar todo o dinheiro da sua conta, porque ela vai ter acesso a todas as informações que tem no seu banco e poder transacionar à vontade. Além do mais, vai ter um monte de complicação. Você já tentou logar no aplicativo do banco, ele pede um monte de coisa, pede sua cara, pede documento e tudo mais. Então, se você decidir logar de um outro dispositivo e uma localização muito diferente, ele vai desconfiar e talvez você não consiga. E também você tem que depender do banco estar funcionando. Então, num cenário onde não tem energia no Brasil inteiro, alguém da Argentina, por exemplo, não vai conseguir logar no banco muito provavelmente, porque o Brasil inteiro está sem energia, o banco é sediado no Brasil, se ele tiver com servidores no Brasil e tudo mais, todo serviço, e tem que estar dependendo de vários outros serviços, então o banco não depende só dele, ele depende de outros serviços externos para funcionar. Já o Bitcoin, ele depende apenas do Bitcoin. Então esse é um problema aí que você vai enfrentar. Você vai ter que enviar seus dados para a pessoa, vai ter que confiar nela e vai ter que fazer essa transação. Só que no Bitcoin é diferente, porque você gera a sua transação internamente, no seu próprio dispositivo. Então, você não precisa confiar na pessoa que vai propagar essa transação na rede do Bitcoin, porque ela não vai ter acesso a nada seu. Você não precisa enviar suas chaves privadas, suas 12 palavras, para a pessoa fazer a transação. Tem como você fazer isso também, né? Mas não tem muito motivo se você pode enviar apenas aquela sua transação já assinada, que é esse cheque não gasto. Você pode gastar essa transação apenas uma vez. O máximo que pode acontecer é a pessoa mentir para você, falar que fez a transação e, na verdade, ela não fez a transação, mas ela não consegue gastar algo que você não autorizou ela a gastar, porque quando você assina uma transação, você está autorizando apenas aquela transação. E se você tentar usar essa sua assinatura da sua transação em uma outra transação, não vai funcionar, porque você consegue verificar matematicamente se essa assinatura pertence a exatamente aquela transação. Então, se alguém copiar e colar em uma outra assinatura, não vai funcionar. Então, você tem que ter a exata aquela assinatura para aquela transação específica. Então, você pode gastar ela uma vez e você tem a confiança de quem vai fazer essa transação não vai poder gastar nada dos seus bitcoins, não vai poder manipular nada na sua carteira. E como eu disse, no sistema financeiro normal, que seria usando o banco, você não tem essa possibilidade, não tem esse tipo de tecnologia para você usar. Você não consegue confiar em alguém para entrar no seu banco e ela não gastar nada. Então, esse aí já é um ponto para o Bitcoin. Tá, mas aí se não tiver internet no mundo inteiro, ou não tiver energia no mundo inteiro. Primeiro, se tiver uma falta de energia no mundo inteiro, e se durar mais do que 2 ou 3 dias, já tem um problemão. E o último do problema que você vai ter é você transferir Bitcoin. Se tiver uma semana sem energia no mundo inteiro, 2 semanas sem energia no mundo inteiro, eu te garanto, a sua principal preocupação não vai ser dinheiro, vai ser você estar vivo. Isso se você for dependente de outros sistemas. Então, se você mora numa grande cidade aí, São Paulo, por exemplo, você vai estar muito mais afetado numa queda de energia aí do que se você mora numa cidade mais afastada, numa cidade pequena. Então, se tu mora no centro de São Paulo, caiu energia por uma semana, te garanto que Bitcoin vai ser sua última preocupação. Tanto porque faltou energia. Primeira semana você já não vai ter, eu te garanto, comida, não vai ter água, não vai ter nada disso disponível e em nenhum serviço para você. Então pode ser que até no primeiro ou segundo dia você já tenha grandes problemas. Então, você mora num prédio, num lugar alto. Faltou energia, o que vai faltar para você? Faltar água, porque para a água chegar lá em cima, por mais que tenha a água, você não vai conseguir levar ela para sua casa. Então, se tu mora no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, uma cidade grande aí, faltou energia por uma quantidade grande de tempo, você provavelmente vai estar em risco de vida depois de alguns poucos dias. Então, não se preocupe com o Bitcoin. Mas, tá, moro no interior aí e sei que vai faltar energia por uma semana no Brasil inteiro ou no mundo inteiro. Então, assim que for cortada essa energia magicamente, vou ficar sem meus bitcoins. Realmente você vai ficar sem poder transacionar bitcoin por uma semana. Mas aí pensa só, o que acontece depois quando volta a energia? A rede do Bitcoin está intacta, então nada foi alterado na rede do Bitcoin.
Aí agora imagina se acabou energia por um certo tempo e o que acontece com o sistema financeiro atual. Vai dar muita merda, por quê? Se um banco quebrar, por exemplo, se um banco falir, se der ruim para um banco, seu dinheiro ele vai simplesmente sumir, vai deixar de existir. Então você tem esse grande problema. Você tem que garantir que o banco que você deixou seu dinheiro vai estar totalmente intacto e não sofreu nenhuma alteração nesse caos todo que foi a falta de energia ou a falta de internet no mundo inteiro. Então tem muitas coisas para você se preocupar se você tiver dinheiro no banco. Já se você tiver dinheiro no Bitcoin, é só questão de tempo para simplesmente voltar a energia, voltar a internet e vai estar tudo exatamente como estava antes, não vai ser alterado nada. E também que é uma coisa muito improvável acabar energia no mundo inteiro ou acabar a internet no mundo inteiro. É muito fácil a energia acabar em um país inteiro, a internet acabar em um país inteiro, mas isso acontecer em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo quer dizer que teve um grande motivo para isso acontecer antes. Então, por que que acabou a energia no mundo inteiro? Por que acabou a internet no mundo inteiro? Uma coisa muito absurda aconteceu, uma guerra, por exemplo. Então, se aconteceu uma guerra a ponto de fazer você ficar sem energia no mundo inteiro, quer dizer que você já nem está vivo quando acabou a energia. Então, é uma preocupação um pouco irrelevante você ficar sem seus bitcoins no sistema. No sistema não, numa situação onde acaba toda a energia. Então, é isso que você tem que fazer. Estudar Bitcoin para você ter essa clareza, essa tranquilidade do que fazer com seus Bitcoins em cada situação. Vale a pena ter Bitcoin nessa situação? Vale a pena ter outra coisa nessa situação? Então, é isso. Um aviso que eu quero dar é para você olhar aí nos comentários que tem um link, que é esse link para você entrar no nosso grupo do Telegram. Então, se você tem alguma dúvida sobre Bitcoin ou quer conversar sobre Bitcoin com a galera, entra lá. Então, é esse o resumo, né? Se você tem dinheiro num banco normal ou se você tem Bitcoin na sua carteira fria, a melhor opção vai ser você ter Bitcoin nessa situação. Mas se o mundo acabou aí, você tá sem energia uma semana, não vai adiantar muito você ter Bitcoin, mas também não vai adiantar muito você ter qualquer tipo de dinheiro atual. Então, o melhor que você pode fazer é ter comida, ter água e tudo mais. Então, o Bitcoin vai se tornar totalmente inútil, assim como o dinheiro vai se tornar totalmente inútil, outras coisas como moeda de troca. O ouro vai se tornar totalmente inútil em um curto período de tempo. Então, se o mundo acabar, tiver uma guerra e poucos sobreviventes, na primeira semana, ninguém vai estar nem aí pra ouro, ninguém vai estar nem aí pra prata, Bitcoin e tudo mais. As pessoas vão querer sobreviver, vão querer comida, vão querer água, então é isso. Se inscreva no canal, deixa o like e olha esse vídeo aí que tá aparecendo aí em cima. Estão aparecendo dois vídeos, um é mais recente e outro uma recomendação aí aleatória. Então é isso e fui.